Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, gravação à distância, professor viajando. Hoje temos Lincoln Freitas, parte 1, cara. Tivemos o prazer de conversar com esse monstro, com esse cara sensacional, fantástico, que tá lá no grupo do PokerCast, campeão de Sunday Millions, campeão de ranking High Roller, um gigante do poker brasileiro e com quem tivemos o prazer de conversar. Eu começo lembrando que para ouvir um podcast você tem o Google Podcasts, tem a Apple Podcasts, Spotify, Deezer, em qualquer podcast player, enfim. Você pode até ouvir no YouTube, errado é só não ouvir. Lembramos o seguinte, já no começo do PokerCast, o seguinte, nosso querido Lucas Lacerda Pegoraro, o Fichasnet, tá com um telefone novo, e eu já tinha dito isso na semana passada, mas o seguinte, tá tendo um problema, o Lucas teve problema com os telefones dele, e é só com o telefone. O Fichasnet continua lá do mesmo jeito de sempre para atender a você, mas ele precisou trocar de telefone de novo. Isso aconteceu com ele, aconteceu com outras pessoas que operam fichas. O novo telefone dele é 062 99837 1007. Então lembrando, 62 99837 1007. O que vai fazer eu gravar mais uma vinheta e vai mudar de novo lá na descrição do programa, mas naturalmente tá na vinheta, tá na descrição do programa, tá em todos os lugares, tá no Instagram, siga o @fichasnet, moleza, tranquilo, nos indique, nos dê 5 estrelas, perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, Marcelo Lanza. PokerCast@gruposuperpoker.com.br, hashtag SuperPokerCast nas redes sociais, Instagram, @GuiCalil, @LanzaMaia, Twitter, @GuiCalil, @LanzaMaia e o nosso grupão do Telegram, ou para quem quiser mandar mensagem de áudio no WhatsApp, é 31 97518 9609, senhor. Repetindo, 975189609, direto para a nossa sessão de notícias. Bora então, bora partir o Triton 1 milhão de libras, é isso, senhor? Exatamente, Lanzinha. Cara, o maior torneio, o maior buy-in de todos os tempos, porque, cara, o maior torneio é difícil falar, porque tem o maior torneio em número de entrantes, em número de participantes, em premiação, em prize pool. Tem critério, né? Tem critério, exatamente. Então é o seguinte, em valor de entrada, disparado, foi o maior torneio de todos os tempos. 1.050.000 libras foi o buy-in do torneio, 1 milhão de libras para entrada no torneio, para o prize pool do torneio, e as 50.000 libras extras foram para caridade. A gente vai falar quais são as caridades que receberam esse dinheiro. Esse torneio aconteceram algumas coisas muito legais, eu vou registrar aqui, e foi um torneio que eu tive o prazer de acompanhar os 3 dias de transmissão ali pelo PokerGo. Cara, começa que o seguinte, o torneio, a gente já tinha dito isso aqui no programa, ele era um recreativo, tinha que convidar um profissional para que o profissional pudesse jogar o torneio, então assim ele foi feito. No primeiro dia, os jogadores recreativos jogaram entre os jogadores recreativos. Os jogadores profissionais jogaram entre os profissionais. Todos os jogadores foram exigidos de estarem no primeiro nível de blinds, quer dizer, eles tiveram que começar lá, o torneio não podia entrar, fazer late registration, chegar tarde nem nada. No final do level 6, teve um balanceamento, um redraw de mesas, em que se equilibrou os jogadores, os convidados e os jogadores amadores. O staff do torneio manteve esse equilíbrio entre profissionais e amadores até o final do dia 1, e lá no dia 2, Lanza, o que aconteceu foi o seguinte, eles fizeram um redraw com todos os jogadores e tomando o seguinte cuidado, o jogador que convidou, o profissional convidado pelo amador, não jogariam na mesma mesa sempre que possível até a mesa final. Outra regra do torneio é que os jogadores não foram autorizados a cobrir nenhuma parte do pescoço para cima do corpo. Então, quer dizer, como é que chama aquele troço que enrola em volta do pescoço, Lanza? Cachecol, senhor. Cachecol, obrigado. Cachecol não eram autorizados. Como é que é? Eu estou usando um cachecol esses dias por causa da volta da pneumonia. Aqui tá muito frio, eu tô tendo que usar cachecol, senhor. Ok, não farei julgamentos a respeito. Mas mas então, cachecol, camisas que tampam o pescoço, boné, chapéu. A única exceção
foi para óculos de sol por causa da luz que estava ali no palco. E os gorrinho, tipo Alexandre Frota ali, não estavam autorizados, não estavam recomendados para poder seguir as regras acima. E além disso, mesa final, foi exigido ali um uso de blazer entre os 9 finalistas, que inclusive o Brinkane não usou durante a participação dele no torneio, e eu ainda estou para descobrir por qual motivo ele foi autorizado a não usar. Um comitê da Triton resolveu quem são os jogadores que eram os profissionais e quem são os businessmen, né, os homens de negócios, e o convite foi feito da seguinte forma. O jogador, para garantir a entrada dele, receberam os convites, eles tinham que depositar 50 mil libras, e depois que o comitê aceitasse ele como jogador do torneio, ele tinha que depositar o outro 1 milhão. Se ele não depositasse o outro 1 milhão, 50 mil libras iam direto para a caridade. E é isso aí, professor. Os beneficiários das causas foram a Caring Children Foundation, de Hong Kong, Credit One World Charity Foundation, também de Hong Kong, a Reg Raising for Effective Giving, da Alemanha. Esse é um patch que a gente vê muito na WSOP, é um patch com uma carta, uma copa escrita Reg. A One Drop Foundation, que é canadense e que o Guy Liberté ou é dono da causa ou ajuda a causa pra caramba, além da Caritas de Macau e a SSCS da Malásia, além da Malaysian Red Crescent da Malásia também, professor. Então essas foram as causas que receberam aí essa ajuda. Sensacional, velho. O Triton começou então com 54 jogadores no primeiro dia de torneio. Evidentemente gerou um prize pool de 54 milhões de libras e 2,7 milhões foram para as causas ajudadas por elas. Depois do primeiro dia de jogo, em que aconteceu aquilo que a gente falou, quer dizer, os jogadores foram separados ali, profissionais e amadores foram separados, classificaram-se 36 jogadores, com ele o sensacional Bill Perkins na liderança, seguido por Timothy Adams, Dan Smith, Rui Cao, Nick Petrangelo e Aaron Zhang, que depois a gente vai falar mais dele. Desses jogadores, o Bill Perkins era jogador recreativo e o Aaron Zhang era também recreativo, o resto todos profissionais. O Bill Perkins é mais ou menos, né? Pois é, tem isso, né? Até o Aaron Zhang, cara, ele é um jogador recreativo no que diz respeito a torneios, mas a fonte de dinheiro dele, a fonte de renda dele é a Cash Game em Macau, né? Complicado. Então é complicado mesmo essa definição aí. De qualquer forma, 36 jogadores passaram para o dia 2, foi fechado o prize pool, definindo 19 milhões de libras para o campeão, segundo colocado levando aproximadamente 12 milhões, 11.670, e 7 milhões e 200 mil libras para o terceiro colocado, premiando 11 colocações, o 10º e o 11º ganhando 1 milhão e 100 mil libras, ou seja, praticamente só recuperando a entrada deles. O maior prêmio anterior tinha sido do Anthony Sfandiari no Big One for One Drop de 2012 e ele foi ultrapassado em 4,6 milhões de dólares por esse prêmio. Então, definitivamente, o maior prêmio da história com esse torneio, 23 milhões e 9 mil dólares foi o valor que o campeão levou. Esperado, né, Robo? Sem dúvida, sem dúvida. É o maior prêmio, partindo do princípio que temos o maior buy-in da história, né? Exatamente, e com um formato convidativo, como nós vamos discutir daqui a pouquinho. No primeiro dia teve um monte de queda relevante, o Halarables Vulgaris, que o Léo Bueno citou na entrevista passada, Sam Trickett, David Peters, o Leon no Party Poker caiu, o Daniel Cates, Fedor Rose, enfim, uma turmona caiu, e aí foi formada a mesa final no dia 2, com o chip leader, o indiano Vivek Rajkumar. Estava com 18 milhões de fichas e bem chip leader, inclusive, na hora que foi formada a mesa final, Lanzinha. E quando a mesa final foi formada, ela tinha 3 jogadores recreativos. Quando os 8 finais, na hora que formou o dia final, tinham 3 jogadores recreativos. Vamos lá. Os 3 recreativos foram o Alfred De Carolis, o Bill Perkins e o Aaron Zhang.
e o resto eram todos jogadores profissionais. O dia final começou, horário do Brasil, às 10 horas da manhã, e quando terminou já eram quase 7 horas da noite. Basicamente, meu sábado foi inteiro preenchido, eu ia falar ocupado, mas ele foi preenchido por essa mesa sensacional, e os jogadores terminaram na seguinte colocação. Campeão Aaron Zhang, que fez um acordo com o Brinkane, então Aaron Zhang levou quase 14 milhões de libras, o Brinkane levou quase 17 milhões de libras, o Dan Smith na terceira colocação, Stephen Chidwick, que homem, na quarta colocação, chip leader Vivek Rajkumar na quinta colocação, ele que jogou de forma bem esquisita num monte de spots na mesa final. Na sexta colocação, o sensacional, elegância, classe, garbo, Bill Perkins. Na sétima colocação, Alfred De Carolis. E na oitava colocação, Timothy Adams. Cara, um ponto que eu acho que, alguns pontos a respeito do jogo que vale a gente destacar foi, em primeiro lugar, cara, o Stephen Chidwick deu um call de par de valete, cara, com tipo o terceiro par da mesa ali. Que, cara, que homem maravilhoso. O call dele foi no jogador indiano. Ele deu um call de 3 streets, que muita gente chamou de talvez a maior pegada de blefe de todos os tempos do poker. Algumas pessoas chegaram a falar isso. Eu acho que vale destacar também a elegância do Bill Perkins, cara, que parecia que estava jogando um torneio de golfe, numa elegância, numa classe rara. E não tem como não destacar o Brinkane, que homem, né, cara? Como jogou, foi sensacional. A estrutura do torneio foi sensacional, foi espetacular. O torneio foi lindo e maravilhoso. Parabéns, então, a todos os envolvidos aí nesse torneio sensacional. Parabéns a Triton. O Zhang, que foi o campeão do torneio, ele é conhecido por ser um jogador de high stakes. É uma coisa curiosa, porque tem muito, mas muito pouca informação a respeito dele, da vida pessoal dele na internet. Eu fui em todos os lugares, obviamente, procurar o máximo de informações possíveis. E anterior a essa premiação bizarra que ele arrumou, que nem foi a maior premiação do torneio, mas ao título e ao acordo que ele levou, ele tinha menos de $1 milhão em eventos no total. Na reta final ali do torneio teve algumas coisas bem curiosas que rolaram, entre elas que os jogadores, o Brinkane tinha comprado uma garrafa de uísque de 30 mil libras para eles tomarem com os dealers do torneio. Aí sim. É disso que eu tô falando. Isso faz o jogador runar. Pois é, exatamente, Lanzinha, mas vou te falar uma coisa. Se eu tivesse sido dealer, eu preferia a minha parte em dinheiro, viu, papi? Patrão, não dá pra querer tudo. Porque eu vou te falar, com a dose que eu tomo da garrafa de 30 mil libras, velho, eu compro muita caixa de uísque meia boca, né? Isso é verdade. Ainda mais o senhor que gosta de tomar umas bebidas meio suspeitas, como Campari. Que custa R$4,99 no supermercado. Corote. Paga nós, Campari, paga nós, Corote. Bebidas de cunho muito suspeito. Exatamente. A gente joga com o range inteiro, né, nesse aspecto. Inteiro. Joga pra cima. E, Lanzinha, a Liv Boeri anunciou o seguinte, gente, então estamos encerrando a nossa transmissão e vamos ali porque tem festa e o Jungleman tá confirmado. Você sabe o que isso significa, né, professor? Sei o que significa. Exato. O que significa? Não, cara, você sabe o que significa, né, velho? É o novo começo de era de gente fina, elegante e sincera com habilidade para dizer mais sim do que não, como diria ele, Lulu Santos. Exatamente. Mas... Tem algumas colocações sobre essa Super Triton Series. Cara, exatamente. Eu acho que o mais importante do que a cobertura em si é a discussão, né? É o pós-discussão. Vamos lá. O que fica... O amador que não é amador, eu acho que ele deixa o negócio não tão bonito, vamos falar assim. Você falar que um recreativo ganhou quando ele é um cara que vive de jogo, que a fonte de renda dele é cash game caro, então ele não é recreativo. Ele é profissional. Não é recreativo. Não é profissional de torneio, ele é profissional de pôquer. E que se diga, cara, ele é conhecido por jogar os cash games caros, mas eu não sei se a única fonte de renda dele é essa ou se não é e tal. Mas aí, por outro lado, é o seguinte, você tem o dono lá do PokerGo, que é um cara que não fica o dia inteiro sentado rodando simulação de torneio na frente do computador. Cara, o Kerry Katz, como é que você bota esse cara? É difícil mesmo. E aí a Triton montou uma comissão para decidir quem que era o quê. Quer dizer, como discutir
com essa comissão. Afinal de contas, os jogadores, se os caras errarem nesse aspecto, eles vão acabar perdendo cliente, né, Lanzinha? Então eu acho que certamente isso deve ter sido discutido, inclusive com os jogadores recreativos, que foi para quem essa série foi moldada, né? Pode ser que o fato dos caras, igual você mesmo falou, é um cara de garbo e elegância, o Sr. Brinkini. Pode ser que ele tenha Não, eu falei que garbo e elegância é o Bill Perkins. Do Bill Perkins. Uhum. Pode ser que ele tenha esse carinho da comunidade, vamos dizer assim, que joga caro e não é profissional. Não, o Bill Perkins, de fato, ele não é profissional. Ele é o cara que faz os bet caro com todo mundo, ele dá os tiros dele. Agora, ele entra num grupo que o próprio Halarabos Vulgaros, esses caras estão, né? Ele é no mínimo reggae, né, Gui? Ele é no mínimo reggae, vai. Reggae ele é, não tem como. Ele joga tudo, porra. O Bill Perkins joga muito, Gui. O Bill Perkins joga muito, cara. Ele joga de fato. Ele joga os caros, né? E faz os bets insanos. Quem lembra daqueles bets malucos dos irmãos Staples que a gente falou aqui no PokerCast, ele faz os bets todos e joga tudo. Mas daí a ser um profissional de torneio, realmente, cara, eu não sei. Eu acho que há de se confiar no bom senso dos caras que armaram esse torneio todo, né? Tomara que tenha sido que o objetivo não seja só arrancar o dinheiro da turminha, porque no final das contas foi o que aconteceu. Eles não tiveram escape, né? Cara, não tiveram escape. Considere que o recreativo ganhou, que na minha opinião ele não é recreativo. Mas se você considerar que ele ganhou, tudo bem. Se não, só somar a premiação dos profissionais e dos amadores no final da conta que a gente vai ver o valor que deu. Perfeito. Eu acho que no próximo eles têm que colocar mais ficha para os recreativos. Cara, olha só. Começa com 80 mil, filho. Vamos. Cara, olha, tem uma coisa muito legal, algumas considerações a serem feitas a respeito do torneio, que é o seguinte. Primeiro, quando você separa no primeiro dia de torneio, nos primeiros 6 níveis de blind, você separa profissionais de recreativos, você gera um negócio que é muito legal. Na hora que você misturar os caras lá no level 7, o que vai acontecer? Os stacks já estão menos dips. Então é o seguinte, você manteve recreativos jogando com recreativos quando os stacks estavam gigantescos e o cara poderia cometer erros que um jogador pior tende a cometer um erro mais colossal, estavam os amadores jogando com os amadores. Então na hora que você mistura o field, que você bota o recreativo junto com o profissional, os caras já estão menos dips, o que tira um pouco da vantagem dos profissionais, e isso é super importante. Por que isso é super importante? Porque o sentido que faz criar uma série feita a Triton é os caras não se sentir uma ovelha indo ser tosquiada na hora que eles vão sentar com o jogador profissional. Então o que acontece? Esses caras, velho, os caras são milionários, são muito espertos, são muito inteligentes. Tem uma coisa que os caras não são, cegos. Então você fala, velho, esses caras estão juntando para tomar o dinheiro da gente no Super High Roller, o cara para de jogar. Quando você dá escape pro cara, quer dizer, todas essas coisas que foram feitas, ela é feita para dar escape pro jogador amador, com base numa coisa que é absolutamente essencial pro poker, que é o seguinte: se tiver jogador recreativo jogando, o profissional vai atrás, e a gente teve essa discussão 1 bilhão de vezes falando do PokerStars. Você molda ela para o amador que o profissional vai atrás. Foi exatamente o que aconteceu. Os profissionais foram para trás todo picado. Esses caras estavam, certamente todos os profissionais que estavam lá, estavam vendidos até a alma. Né? Os caras, se tivessem 20% ali, quem tinha 20% de si mesmo ali no torneio, tinha muito. Mas então eu achei isso muito legal, essa divisão. Eu acho que, apesar do Aaron Zeng, o jogador que ganhou o torneio, ser jogador de cash game, eu acho que não ser um desses caras profissionais, quer dizer, você tem além dele o Alfred De Carolis, que é um jogador recreativo também, que entrou no torneio, levou quase 2 milhões de libras. Você tem também o Bill Perkins, que esse jogou e levou mais de 2 milhões de libras. Eu acho que isso conforta os milionários para que o torneio possa acontecer mais vezes. Quer dizer, os caras vão se sentir protegidos e vão criar meios ali de se sentirem cada vez mais protegidos, de tentar equilibrar esse field para eles continuarem jogando. E algum comentário a respeito disso, Lozinha? Tomara que eles pensem assim, só isso que eu acho. Tomara. Outra coisa, teve muita gente reclamando que não era um evento aberto, que tinha que é um evento para convidados. Eu acho que... Eu senti mal no primeiro momento, falei, cara,
Tá tendo essa discussão no poker americano, principalmente, dos caras estarem tirando os cash games do cassino, levando os caras para home games, jogando com as estrelas nos jogos fechados, quer dizer, fechando os jogos e limitando a entrada de profissionais. Mas, cara, eu acho o seguinte, a única forma que esses profissionais vão sentar com os jogadores, que esses milionários, jogadores recreativos, vão sentar com os jogadores profissionais, é se criar coisa assim. E aí, velho, todos os grandes profissionais do poker, entre eles Daniel Negreanu, falaram o seguinte, galera, isso foi do caralho, o acontecimento foi incrível, foi fantástico o torneio. Então não dá pra discutir com esses caras e com a percepção que esses caras têm. Basta dizer que Negreanu e Sean Dib concordaram com a mesma coisa, que o torneio foi do caralho. E olha que é bem difícil eles concordarem em alguma coisa, hein? Exatamente. Lanzinha, outra coisa, 1 milhão de libras, chegou no teto? Chegou nada? Chegou nada. Essa turma adora inventar um negocinho. Mas ele é o maior hoje. Mas tem um problema. 1 milhão de libras é o seguinte, velho, não dá pra você fazer esse foi 1 milhão e 50, não dá pra fazer o próximo com 1 milhão e 100, né? Não, pra 1,5 milhão partiu 2, né? No mínimo, né, velho? No mínimo. Tá de brincadeira comigo. Sem dúvida nenhuma. E vai ser em Macau daqui a pouquinho. O Macau tá com dinheiro lá, né? O dinheiro lá tá muito grande, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que Londres tem uma grande vantagem, né, cara, que é a tributação lá em Londres. A tributação lá em Londres é zero para jogador, né? Então, eu imagino que a escolha tenha sido essa. Não sei como é que é a tributação em Macau, mas imagino que a escolha de Londres deve ter sido por esse motivo, cara. Provavelmente. De todos os países que eles podiam escolher um com a taxa zero, provavelmente é por esse motivo, senhor. E faz total sentido, né, que se diga. Vale dizer. Total. E aí você guarda o dinheiro lá em Londres, né, cara? Economia sólida, tranquilo e tal, e boa. E boa, larga lá e vira o cash game pra Londres. Mas a sessão de tweets toda vai ser a respeito do Triton, então já botei aqui dentro da pauta no Triton mesmo. Primeiro o Daniel Negreanu, que falou: toda manhã eu acordo para assistir o live stream do Triton Poker e chuto a minha própria cabeça por não estar lá. Minha lua de mel tá chegando e depois eu tenho que me preparar para WSOP em Rosvadov, mas eu tô adoecido de não ter ido. Isso é simplesmente sick. Tuitada do Daniel Negreanu. Depois o JC Alvarado colocou o seguinte: parabéns gigantes pro Brinkane, numa era em que a galera de cima do poker, que os melhores estão praticamente homogêneos, o Brinkane se destaca como um dos poucos autênticos filhos da P. Uma boa lembrança, nos remete aos Crushers do meio dos anos 2000. Grande respeito por ele. Achei bacana, achei carinhosa a tuitada dele. E o Brinkane mesmo tuitou o seguinte: gostaria de agradecer muito ao Triton Poker por fazer acontecer o melhor evento de todos os tempos. Incrível o trabalho e estou feliz de fazer parte dessa história. E por último, Daniel Negreanu colocou o seguinte: evento de buy-in alto, sem late registration, com shot clock, todos os jogadores aparecendo no horário, com live stream, com cobertura diária, com grandes comentários, lembrando que o comentário no exterior lembrando que o comentário do PokerGo foi feito por teve a Marli Cordeiro, teve a Liv Boeri, Ali Nejad, Nick Schulman, então realmente foi incrível essa cobertura. O Daniel Negreanu listou todas essas qualidades e falou o seguinte: adicione os fãs podendo apostar nos resultados e você tem a receita do sucesso total do torneio. Apostas são o fator chave para a interação dos fãs. E por último, uma tuitada do Justin Bonomo, que falou: acabei de pousar em Londres para jogar o maior torneio de pôquer de todos os tempos, 1,05 milhões, com 5% indo para a caridade. Qualquer coisa que acontecer, estou extremamente orgulhoso e feliz de ter sido dado essa oportunidade. Então isso é um update aí, né, Lanza? Que a gente dá, que a gente tinha dito que ele estava de mimimi porque ele não foi convidado, aparentemente o mimimi funcionou. Ficou chorando, quem não chora não come, conseguiu um convite aos 49,5 de segundo tempo, não merecido, aparentemente. Cara, e a Triton... O cara quer ser nojento, o cara não quer conversar com ninguém, ainda quer ser convidado para evento. Não tem jeito, velho. Cara, e a Triton abusou da imagem dele, viu?
todos os vídeos de propaganda e tal, não sei o que, dos intervalos, deitaram na imagem dele. Eu vou te falar que os caras devem ter falado assim, ô filhão, você quer vir, nós vamos arrumar um milionário pra te convidar. Mas você vai ter que suar, viu, papi? Você vai ter que trabalhar pra nós, pra você. Assina o papelzinho liberando tudo que nós vamos meter vídeo. Exatamente. Sensacional, senhor. Sensacional. Vamos de mais notícia? Mais alguma coisa, Lanzinha, a respeito desse evento mágico? Eu acho que não, cara. Acho que o senhor falou tudo. Acho que a cobertura foi toda dada, o senhor falou tudo, o senhor deu opinião. Inclusive falei pra cacete, eu tô longe. Inclusive falei pra cacete, eu tô longe de você, não vejo, né? A gente tá acostumado àquela interação de um levantar o dedo pro outro falar, quando a gente tá um na frente do outro. Aqui eu não tô te vendo, então eu acabo falando mais do que tudo. Eu tô deixando você falar mais, porque eu tô sentindo quando eu falo, eu estou ouvindo a minha voz picando, porque a minha internet tá ruim. Aí eu falei, deixa ele meter bala lá, porque corre o risco da minha voz sair toda picada, entendeu? Exatamente, vamos que vamos. Bora de brazuca, cravando o meu evento do Micromillions. Exatamente, Lanzinha, Micromillions ou Micromillions, do jeito que você preferir. Cara, o Luiz... Pra me corrigir, né? Que homem. Que peito do senhor. Cara, quem ganhou foi o Luiz Moreira. E pelo resultado ele levou só $100.058,16. Ele eliminou 58 mil jogadores, Lanzinha, 58.126 entradas, foi o field total. Buy-in de $22. O buy-in deu um pau no 1 milhão garantido e ganhou de um grego no heads up, que o grego levou $73 mil. A matéria fantástica do Super Poker nos contou o seguinte: o LXXZ não deu o buy-in de $22 no torneio. Ele conseguiu uma vaga online por $2,85 e arrumou um ROI simplesmente de 3.510.813%. É bom ou não é, Lanzinha? Uai, regula, hein, senhor? Regula, hein? Isso é bom que faz a turma acreditar, né? Como isso fomenta aquele sentimento, eu acredito, né? Exatamente. O cara vai lá, joga um de $2, arruma uma vaga de 22, joga o main event do Micromillions, do Micromillions, e crava o golpe arrumando uma puta de uma paçoca. Que coisa bacana, né? Como que isso não fomenta o negócio? Sem dúvida nenhuma, cara. Isso é notícia demais. Que delícia. Praticamente um moneymaker brasileiro, né? Guardadas as devidas proporções. Exatamente. E temos joguinho novo no PokerStars, então? All-in cash out? Temos joguinho novo no PokerStars, cara. O teste foi feito no PokerStars.net, não é no PokerStars.com. Cara, é o seguinte: eu e você entramos na mão, eu com Asas, você com par de Duke. Nós temos 80-20 ali, tradicional, correto? Abriu o showdown, o PokerStars fala o seguinte, cara, o pote é de $100, a sua equidade, Guilherme Calil, é de $80. Você quer já ganhar $80 menos 1%, que é óbvio que eles vão ficar com 1% dele, você quer perder 1% para garantir que você vai levar essa parada, ou quer bater, ou quer ir pro coco? Basicamente é isso, você escolhe se você quer fazer o cash out do seu all-in, ou se você quer bater as cartas. Lanzinha, suas impressões em primeiro lugar. Complicado, né? Então me conta mais. Por exemplo, então nós entramos lá de all-in. Eu tenho Duque, você tem Asas. Uhum. Eu tenho 100% de equidade e você tem 80% de equidade. Sim. Tá, e aí ele te oferece para você bater ou não, mas eu não sou obrigado a aceitar não, né? Não, ninguém é obrigado a aceitar. Inclusive as cartas vão ser batidas até o final. Então se você aceita, você puxa e ainda assim bate o pote? Bate o pote, mas eu não levo, né, se eu ganhar. Não, mas você já puxou. Já puxei, exatamente. Eu puxei ali $80 menos 1%. Mas se bater meu Duque lá, eu puxo 100. Você puxa o 100, claro. E aí o Stars paga o golpe. Exatamente. O Stars, o que o Stars está fazendo? Ele está agindo como se fosse uma seguradora. Aliás, isso não é uma ideia nova, né, Lanza? Eu já ouvi mil vezes. Essa ideia rondou o poker durante muito tempo, cara. Esse negócio de fazer seguro de all-in. O Phil Hellmuth falava disso. Inclusive pegava seguro. Ele fazia esse tipo de seguro na beirada da mesa. Isso não é exatamente uma ideia nova, não. É a primeira vez que está sendo aplicado no poker online, né? É legal, acho legal. Eu acho que não me pega, mas eu acho legal. Deturpa um pouquinho a situação, acaba que vai virar...
Imagina se tivesse assim, jogo caro com volume, vai favorecer muito ao profissional para realizar as equidades e saber como julgar e entrar nessas situações sempre com um pouquinho na frente para poder ir realizando as equidades, mas enfim, achei legal. Não é a minha praia, mas eu achei interessante. Cara, sabe o que eu acho que vai acontecer? A impressão que eu tenho é que isso vai ajudar a manter o dinheiro bem distribuído, sabe, Lanza? O que acontece, cara? Tudo que você faz para evitar de um jogador quebrar quando ele entra num site, você mantém o jogador lá jogando. Então, cara, se na hora... É igual bater duas vezes. Para quem que bater duas vezes é mais legal do que para os jogadores que estão batendo duas vezes ali, na minha humilde opinião. Para o clube, que 1 milhão de vezes, jogando jogo cara aqui em Belo Horizonte, e eu joguei muitas vezes, inclusive, como formador de jogo pro C, o que acontecia, cara? Eu tava sentado ali, eu tinha 2 bainhos para jogar. Então, assim, na hora que eu quebrar minhas fichas, que eu não tiver mais dinheiro, eu vou levantar e vou embora. Então, o que acontece? Bater 2 vezes vai fazer o pote dividir mais vezes, vai fazer a ficha para mim. Se um jogo tá com 6 jogadores, tá capengando, tá sujeito a quebrar a mesa, você garantir que o jogador vai levar ali pelo menos metade do pote, você tá mantendo o jogo durante mais tempo. Isso jogado à proporção gigante que é o poker online, funciona da mesma forma. Quer dizer, um jogador que deposita $100, você fazer os $100 dele durar mais, você vai manter o cara jogando, manter o cara gerando rake para o site. Então eu acho que o grande favorecido disso é o próprio PokerStars, que nem precisava cobrar esse 1% aí não, viu, cara, na minha opinião. Mas também, velho, não me incomoda, não. Acaba sendo mais rake, gera um certo mimimi toda vez que você cria mais uma forma do site ganhar dinheiro, mas eu acho que quem tá trabalhando tem que ganhar o dinheiro deles. E, pô, acho super válido que os caras façam isso e até que cobrem a taxa administrativa. As 2 perguntas que eu te faço é a seguinte: isso é legal pro espírito do jogo? Porque tem gente que é contra deal, por exemplo. Você acha que acabar com a batida e com a emoção, você acha que faz mal pro espírito do jogo ou tá de boa pra você, Marcelo Lanza? Eu acho que é dar uma atrapalhadinha. Eu acho que não é a mesma coisa, não. Eu acho que você não ir até o River. Ô, River não, Futiltão. Eu acho que ir até o River faz uma diferença, assim. Eu acho que você tira um pouco da magia. Eu não tenho opinião formada a respeito disso, por isso que te perguntei. E, cara, e por fim, mais uma pergunta. Você acha que tende a gerar mais action? Quer dizer que um cara que sabe que ele vai recuperar a equidade dele, que ele tende a tocar mais o cacete? Porque, por exemplo, bater 2 vezes gera mais action, né? Eu acho que tende, talvez, a gerar mais gamble, talvez. Sim. Eu acho que muita gente pode ir muito mais para gamble porque tem essa opção de realizar as equidades e tal. Eu não sei, é estranho. Acho que tem que jogar mais um tiquinho. Tem que jogar mais um tiquinho para testar. Tem que jogar um tiquinho, né? Na verdade. É verdade. Abrir, porque não jogar Play Money não dá, né? Nem para testar jogo novo não dá para jogar Play Money, né? Não dá com a bala que o senhor tá nela, tá louco. Que peito. Bom, é sério que nós vamos falar do WSOP essa semana? Ué, mas tem evento, tem notícia, tem 2 notícias do WSOP, como é que nós não vamos dar as notícias? Não é possível que nós vamos falar do WSOP. Eu já não tô querendo mais falar de WSOP, mas vamos falar de WSOP. Cara, os Mixed Games ganharam 2 torneios lá na Europa, os 2 torneios de 8 Game Mixed, $2.500 um, 25 mil, 2.500 euros um, e 25.500 euros o outro. O segundo é chamado de Mixed Games Championship. Então, pra galera que tava na briga lá de jogador do ano, a gente tinha falado no programa passado que não ia rolar torneio de Mixed Games na WSOP. O problema está resolvido. Claro que gera todos os problemas. As apostas foram feitas sem considerar que esses eventos iam acontecer. Parará, pororô, parará. Mas tá aí, eram 11 eventos. Eram 10 eventos, cara, e ganharam a WSOP Europa a confirmar. Pode ser que sejam 11 eventos, que fossem 11 eventos mesmo, mas então passou a ser ou 12 ou 13 eventos a WSOP Europa, inclusive contando para jogador do ano. Nossa aposta, evidentemente, vão pro coco, né, Lanzinha? Vão deixar esses torneios aí valer para nossa aposta, né? Coco. Aí sim. Agora, eu acho... eles já sabiam que eles iam fazer isso, né? Eles continuam naquela estratégia de soltando as coisas sempre a conta gotas para sempre ser falado e ter notícias ao time. Porque não é possível que eles do dia para a noite resolvem fazer as coisas. Isso mostraria até um pouco de amadorismo, que não é o caso, né? Uhum. O que eles curtem é
É soltar conta-gotas mesmo a notícia com calma. Sim, perfeito, Lanza. Eu concordo mas acho ruim, cara, porque todo mundo faz as apostas, faz os planejamentos no entorno disso, entendeu? Então, você pega um cara que é dos Mixed Games, que não planejou ir pra lá, pra Rosvadov, enfia 2 torneios de última hora, e às vezes um cara que ia jogar a reta inteira falou, mas aí vai chegar lá em novembro, eu não vou poder disputar o jogador do ano, porque só vai ter Texas Hold'em, esse cara perde um pouco o gás com a WSOP. Então eu acho que nesse caso específico aí prejudica mais do que ajuda, viu? Pode ser. Pode ser, mas eles não param de fazer dessa forma, né? Tem um padrão que eles vão fazendo, toda vez anunciando as coisas aos pouquinhos, que é inacreditável. Uhum. É bizarro, é impressionante. Lanzinha, e por fim, cara, vale lembrar o seguinte, que a WSOP Brasil tá quase acontecendo. Lá em setembro tem WSOP Brasil, 8 milhões de reais garantidos, mais uma vez lá no Copacabana Palace, e o torneio já tem grade, já tem tudo, já tem grade oficial, então quem quiser pode correr lá no Super Poker e pegar as informações. Mais uma vez, o Rio de Janeiro receberam um grande torneio de pôquer. O Rio, que além de grandes torneios, só tem recebido boas notícias, né, no pôquer. Exatamente, voando. Vamos Rio on time, né, pô? Exatamente, aí sim. Lanzinha, então ficamos com o nosso anúncio do querido Fichasnet. Atenção, mudou o telefone. Confira no site, confira em tudo. É tudo igual, é o mesmo ótimo atendimento, é o mesmo tudo, mas mudou o telefone. E vamos para a nossa entrevista sensacional, Lincoln Freitas. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PP Poker, o Poker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast. É com uma grande honra que recebo aqui um cara sensacional que há pouco tive o prazer de conhecer e vamos poder falar a respeito disso. Muito bem-vindo, Lincoln Freitas. Fala, Calil, prazer imenso. Eu conheci o PokerCast, acho que faz coisa de um ano e meio, com a entrevista do Saulo. Eu fiquei muito feliz com a entrevista dele. Ele tinha acabado de ser bicampeão do BSOP, eu acho. Eu me senti assim, participando junto e tal. E aí eu fui ver as entrevistas, tinha tantas entrevistas, comecei a acompanhar. Teve entrevista do Cavalito, do Caneóia, muitos monstros aí. E é um negócio muito legal, assim, quando eu tô viajando de carro eu coloco, às vezes no meio do grind eu coloco, acho muito legal mesmo. Cara, é uma honra enorme para mim ir pro Lanza, posso falar em nome dele sem nenhum problema, ter caras do seu porte nos ouvindo de verdade, cara, e ouvir esse carinho da comunidade de jogadores profissionais é um negócio que me alegra demais e mostra que o PokerCast está no caminho. Cara, muito obrigado pela honra, e recentemente você nos deu a honra de entrar para o nosso grupo do Telegram, né, onde a gente tem o contato com aqueles ouvintes, cara. Eu tenho que começar com a entrevista contando essa história, né? A história foi muito engraçada, na verdade alguém falou, você foi citado por algum motivo que eu não lembro exatamente qual foi, e alguém virou e falou, cara, mas o Lincoln não é jogador, o Lincoln é o robô. E eu queria que você contasse como que se deu a entrada. Quer dizer, eu vou deixar você contar o que você fez para entrar no grupo do PokerCast. Cara, essa história foi muito engraçada. Se eu não me engano, era um sábado à tarde. Eu tava brincando com o Thomas, que é meu filho mais velho, tem quase 3 anos. Aí eu recebo uma mensagem do Pita. Ele me mandou a foto, né, da conversa. Aí eu não lembro também qual era o assunto. Aí alguém falou assim, o Lincoln é robô. Aí ele mandou pra mim e falou assim, cara, a galera acha que você é robô, não sei o quê. O que você acha de dar uma zoada? E eu falei, cara, porra, eu gosto demais da zoeira, né? Falei, vambora. Só que na hora eu não tava esperando uma coisa dessa, né? Eu fiquei muito feliz, porque, cara, a primeira coisa que eu fui fazer, pra te falar a verdade, eu acho que todo mundo sabe o que é robô, assim, né? Mas será que você sabe exatamente qual é o significado? E ele ainda tinha usado a palavra ciborgue.
Falei, cara, eu vou pesquisar o que é isso. Será que estão me zoando? Vai que a gente acha que é uma coisa e é outra, né? Eu pesquisei lá, eu falei, cara, mentira, olha que massa, né? Eu fiquei muito feliz mesmo. Na hora eu já compartilhei com a minha esposa. O que é, afinal de contas? Qual foi a definição de dicionário que você achou? Cara, são palavras muito inteligentes, assim, eu não vou lembrar exatamente, mas era coisa tipo assim, um cara de outro mundo com uma inteligência artificial. Cara, eram só adjetivos pra uma pessoa, tipo, inteligente, assim. Eu falei, caralho, velho, eu acho que o pessoal não me conhece mesmo. Mas eu fiquei muito feliz e aí eu pensei, vamos brincar, vamos entrar na onda, né? Só que eu não tava com ideia, né? Eu fiquei muito feliz mesmo. Aí ele falou, cara, tenta falar como um robô e tal. Aí na hora eu pensei, cara, os caras estão me chamando de robô. O grupo é no Telegram, não sei o que é Telegram. Eu sou o tiozão, né? Aí eu baixei o Telegram, descobri um aplicativo que muda a voz. Aí eu mandei uma mensagem assim, robotizei ela e mandei no grupo. E acho que a galera gostou da zoeira, né? Cara, sensacional. De repente entra aquela voz de ciborgue mesmo, de robô. Oi, eu sou o Lincoln. Eu não sou um robô. Vou inclusive tentar achar essa mensagem lá no grupo, porque o Telegram tem esse negócio, ele guarda o histórico todo. Ele não apaga, né? Porque ele guarda lá na nuvem dele. Vou deixar, então, o espaço para nossa edição colocar aqui o áudio do robô. Fala galera do PokerCast, aqui é Lincoln Freitas. Sensacional, Lincoln. E voltamos então aqui, cara. E a primeira coisa que me chama a atenção, Lincoln, quando eu vou conhecer a sua carreira, porque você é um jogador que não é um cara muito da mídia, né? Quer dizer, você não fez aquela mídia toda, que a maioria dos jogadores é muito conectado hoje a Instagram, a esse tipo de coisa. O próprio Saulo, que é seu sócio, é um cara muito conectado, e você é um cara que... Por que é tão difícil achar informação a respeito do Lincoln? Então, eu acho que... Eu sou jogador de pôquer profissional, acho que desde 2012, assim, 2013 eu acho que foi meu primeiro BSOP, e eu já tinha alguns resultados, assim, já tipo... Foi a época, assim, mais ou menos que meus pais falaram assim, ou você faz faculdade ou você vive de pôquer, sabe? E assim, quer viver, não tem ajuda mais. Então, eu acho que meu foco foi muito online. E tipo, o cara que joga online, tipo... average buy em 11, 15, 20 até assim. É o cara que tá ali dia a dia grindando e tal, não tem resultados muito expressivos. É muito difícil você ganhar um torneio nesses buy-ins que, tipo assim, chamam muita atenção. Tem que ser tipo um Micro Millions, um Mini Sunday Million, ou sei lá, o cara que joga isso, mas no domingo pega o Sunday Million por satélite ou por fazer parte da reta mesmo e ganhar um torneio tipo muito especial como esse, tipo um Power Fest, torneios dessa magnitude, assim, né? Então, e eu sou um cara muito tímido também. Hoje, eu consigo, com o passar dos anos, assim, entender que, tipo, não tem por que a gente ficar muito fechado e tal, tem que conversar mais com as pessoas, conversar mesmo. Às vezes a pessoa não sabe da sua história, mas às vezes ele acha legal e às vezes ele vai gostar de conversar com você. Hoje eu me sinto um pouco mais aberto, digamos assim, para conversar. Até no próprio Instagram, no começo, foi chegando seguidores, né? O Saulo deu um boom no poker, assim, e, tipo, ele tem uma facilidade para conversar com as pessoas, responder, dar atenção, sabe? Eu confesso que em alguns momentos, assim, eu quero ficar mais na minha também, sabe? É muito difícil você, por exemplo, ir num BSOP, tá num ferro fudido, indo dar rebuy, tipo, indo dar a 7ª entrada, você vai até correndo, assim, que vai acabar a inscrição, e, tipo, às vezes uma pessoa, assim, pra te contar uma parada, você virar pro cara, dar risada, sabe? Tipo, não que eu não queira dar atenção pras pessoas, não que eu seja um cara cuzão, eu sou muito legal, eu acho, quero dar atenção, quero conversar, mas...
Cara, tem vezes que eu prefiro ficar mais na minha, sabe? E pelo contrário, pessoas... né? Quer dizer, você foi lá, na hora que a turma te citou, você foi lá abraçar a turma e abraçar o ouvinte que queria ter você ali do lado, brincando e tal. Então, o sentimento que eu tenho é exatamente o contrário, né? Ah, que legal, fico muito feliz por isso. E isso que me encoraja também a fazer mais coisas, assim, até, sei lá, tipo, postar umas mãos, assim, no Instagram, dar umas dicas. O que eu puder fazer, assim, para as pessoas, eu quero fazer, sabe? Para a comunidade, assim. Uhum. Hoje eu me sinto mais, assim, eu não sei se é a experiência e tal, mas hoje eu quero tá mais, assim, digamos, conhecido, tá mais fazendo coisas legais, chamar a responsa para algumas coisas. Então, eu acho que foi coisa de tempo, assim, e também... Por ficar muito na minha, assim, sabe? Tipo, tem cara que pega o spot ali, vai lá e faz coisas grandes acontecer, sabe? Eu sou mais na defensiva e tal, mas eu fico muito feliz dessas oportunidades estar acontecendo comigo e tal, e acho que por estar jogando, por ter começado a carreira no poker online, que é onde que a maioria dos profissionais começam, e acho que demorou muito tempo, assim, para acontecer as coisas para mim, sabe? É igual, as pessoas brincam, né? Eu precisei gravar o Sunday Million pra o pessoal falar, aquele cara ali é bom, hein? Como se no sábado eu não fosse, você entendeu? Sábado eu era um merda, segunda-feira eu era foda. Mas eu entendo que isso, que assim, que é normal isso. E eu acho que muitas pessoas que vivem no dia a dia ali na rotina de grind, principalmente os torneios mais baratos, assim, também gostariam de estar sendo entrevistados, sendo citados, sendo reconhecidos, sabe? Legal demais, cara. Eu pulei uma tradição do programa, né? Normalmente eu começo perguntando quem era o jogador antes do jogo. A gente não podia deixar de fazer a brincadeira do robô do Cyborg Lincoln, que entrou lá no grupo. Lincoln, vamos falar um pouquinho lá de antes do poker, cara. Quem que era? Uma coisa que eu acho que essa pergunta eu considero ela essencial em qualquer PokerCast por uma coisa que é o seguinte, o jogador de poker ele é o resultado do que ele era até ele começar a jogar, né? Quer dizer, a formação do ser humano até ele virar um jogador de pôquer, às vezes as histórias são similares e às vezes elas são completamente diferentes. Eu queria saber quem que era o Lincoln, menino, crescendo até o momento que ele descobre o pôquer. Eu sou de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, uma cidade de interior, uma cidade muito pequena, assim, cerca de 40 mil habitantes. A primeira vez que eu ouvi falar de poker, acho que foi em 2014, 2014 não, em 2006, 2005, por aí. Um amigo nosso que vinha sempre passar as férias aqui, tinha um primo dele, que era, tipo, meus melhores amigos, assim, ele veio. Ele chegou na gente e falou assim, vamos jogar poker e tal. Cara, aqui na minha cidade ninguém jogava poker, eu nunca tinha escutado falar de poker. O pessoal joga truco, sabe? Sim. E, tipo, nunca tinha escutado falar truco, cacheta, só essas coisas. Aí a gente falou, vamos jogar, né, e tal. Cara, e eu me lembro que foi um dos torneios mais bizarros, assim, da minha vida. A gente não sabia algumas regras, a gente não tinha ficha. Aí, tipo assim, se o cara vai all-in, se ele tivesse, entre aspas, as fichas fictícias ali, 1 milhão e o outro tinha 1, se o cara que tinha uma ficha ganhasse, o outro estava eliminado. Uhum. Foi o torneio mais bizarro da minha vida. E, tipo, eu não gostei muito do jogo. Eu falei, cara, que jogo estranho. Nem sei se eu quero jogar isso mais e tal. Aí, beleza. Aí eu vou fazer faculdade lá em Dourados, Mato Grosso do Sul também, em 2008. Vou fazer ciência da computação na UEMS lá. Uhum. Chego lá, o pessoal da República não joga muito, mas já jogavam às vezes e tal. O pessoal da minha República, né? Eram os veteranos meus, um pessoal que fazia outros cursos e tal. Mas daí o pessoal da minha turma começou a inventar o pokerzinho da quarta-feira, que a gente ia lá, 5 cada um, sei lá, ia 6 pessoas, era 10 o buy-in do torneio, era 5 pro prêmio, 5 pro amendoim e pra cerveja. Uhum, aí a gente via assistir. Cara... Que reiki. Imagina quem dava pra tomar se o Sunday Million fosse meio a meio. Não, e o massa é que a reiki era bem cara, mas era 100% reiki-back, né? Então tá ótimo. E tipo, passando um jogo na TV ali e tal. E quarta-feira é Copa do Brasil, Libertadores, né? Mata-mata. Eu sempre achei o dia mais legal pra assistir jogo. Pra mim, cara, aquilo lá era a coisa mais legal do mundo. Foi muito legal
que sem saber direito jogar, eu falo assim, estratégia. A gente, nessa época, graças a Deus, já sabia as regras. Já tinha ficha e tal. Aí eu ganhava muitos desses torneios. O primeiro ganhava tipo 75% do prêmio, o segundo 25%. Todas as vezes que eu ficava em segundo ou primeiro, meu dinheiro voltava tudo pra cerveja. Aí, espero que meus pais não fiquem muito bravos, até porque eles sabem bastante, mas quinta-feira eu nunca fui na faculdade. Aí, cara, era muito legal. E, assim, eu tenho muita saudade desse poker, que, assim, era o poker que era legal mesmo pra mim. Hoje, tipo, se me chamarem pra jogar poker, seja com um amigo, com família, assim, eu não consigo me divertir, sabe? E eu tenho muita saudade desse poker, e foi ali que fez eu querer assistir na ESPN, foi ali que fez eu ir lá no Google e pesquisar, conhecer o PokerStars. Na época tinha o Hubble. Eu não sei se você deve saber, né? Com certeza. Aquele torneio de 9 mil pessoas, que 72 ganhavam um ticket, que disputavam um torneio de 2K garantido. Ele era um satélite? Era, tipo um satélite. Aí esses 72 ganhavam inscrição para jogar esse torneio eu acho que era 2K garantido, dava tipo $100 $150 pro primeiro, sei lá, premiava tipo quase todo mundo, assim, né? Eu sei que numas dessas aí, eu ganhei $5. Aí... Cara, eu era o maior gamble, assim, sabe? Tipo, eu ganhava $5 e ia jogar um City Gold de 3,50. E um de 1,50, assim, sabe? Na época eu ainda tinha o Dobronada, que eu me interessei bastante, assim, e tal. Eu lembro que em algum fórum, assim, eu não participava de fóruns, mas em algum fórum eu caí, assim, de paraquedas. Tinha um cara que ele tinha umas estratégias muito legais, assim, e nesse Dobronada era 10 pessoas, os 5 primeiros dobravam dinheiro, né? Sim. Eu sei que na bolha ali, na hora que tinha 6 pessoas, ele falava que toda vez que ele ia ao win, que pudesse acontecer uma situação assim, que se fosse ao win triplo, ele sempre deixava uma ficha para trás, que já aconteceu dele ao win, outro ia ao win e outro ia ao win por cima. E por esse outro ia ao win por cima, normalmente sempre era, assim, era Ás, Rei, né? Então, tipo, você poderia foldar ali que ia puxar várias vezes. Cara, não que essa estratégia seja a estratégia mais legal do mundo, mas eu vi que tinha uma estratégia. E eu achei legal essa estratégia. E eu fui me interessando por esses torneios. E na República, eu era o cara mais zoado da República porque eu era o calouro, né? Eu tinha 17 anos, os caras tinham 24, 25. Os caras tudo jubilando lá na faculdade e me zoando. E eu queria fazer alguma coisa, né? O que eu fazia era ganhar deles no poker. E, tipo, era muito massa isso. Daí eu comecei ganhando ali, jogava com meus amigos de faculdade, ganhava, jogava com os caras da República, ganhava. Comecei a estudar. Um dia eu conheci um poker lá, um clube lá em Dourados. Era um City Golzinho, 30, 50 reais. E, cara, na época isso era dinheiro pra caralho pra mim, assim, sabe? Qual o valor? Qual era o valor? 30, 50 reais o buy-in, assim. Eu não podia dar um buy-in desse e perder, assim, tranquilo. E eu sei que várias vezes que eu fui nesse torneio, assim, tipo, eu tinha um percentual de time lá, tipo, de 75%, assim, e era muito legal. E, tipo, eu só jogava Ás, Rei, Dama. Ás e Rei eu pagava pra acertar, e o pessoal se matava, e eu nem sabia, mas, tipo, os caras cagavam pra ICM, né? Eu já comecei a imaginar, ICM e tal. E outra coisa, outro insight que eu tive é que os caras sempre achavam que eu tinha jogos bem fortes, assim. E um dia eu fiquei bem puto que eu tava meio card dead, assim, e ia bolhar o City Go. Aí eu saí com 5 e 7 e decidi jogar essa mão. Aí na hora que eu dei raise, assim, eu devia ter tipo 10 blinds, 8 blinds e dei raise. Na hora que eu dei raise, alguém falou assim, é Ás, certeza. Todo mundo riu e todo mundo foldou. Eu falei, caralho, velho, eu posso jogar algumas mãos como se fosse Ás. Aí eu me senti um gênio, né? Aí, cara, foram várias coisas, assim, sabe? Aí, eu tinha muitos amigos em Campo Grande, que é a cidade que o Saulo mora, que eu fui morar depois. E o pessoal lá tinha clube e jogava. E tinha o Matheus, Dadá, o Yatago, que já tava arrebentando, assim. O pessoal já tava jogando, assim. Eu falei, cara, eu preciso mudar pra Campo Grande. Preciso dar um jeito. E a minha faculdade já tava bem feia, assim, né? Eu só não tinha coragem. Era ciência da computação. Eu só não queria chegar nos meus pais e falar assim, eu não tô indo, não tá bom e tal. Aí, tipo assim, eu já tinha umas grana pra ir numas festas mais massas, assim, eu já tava ganhando uns torneizinhos online, ao vivo. Conseguia, tipo,
frequentar as festas, assim, fora da faculdade, sabe? Aquelas festas que eram, tipo, R$100, open bar. Eu me sentia o cara mais rico do mundo, né, quando eu ia nessas festas. E eu já consegui mudar para Campo Grande, conversando com os amigos, fui pra lá. Lá, a galera vivia pôquer, cara. A gente tinha uma mesa na República de pôquer. Era tipo assim, os caras eram todos degenerados, assim. A gente fazia aposta de qual ficha que caía mais perto da parede. Jogava ficha assim pra bater na parede. Era Omarra, Adrenalina, que já batia as cartas e já tava all-in. Cara, era tanta loucura nessa época, mas era muito massa. E por trás disso já tinha um cara estudando, já tinha eu e mais uns 2 querendo estudar também. E foi onde tudo começou, assim, sabe? Ô, Lincoln, Oi? tem um pulão aí, cara, que eu vou te interromper, vou te perguntar, que tem uma transição que ela foi meio direta na história e eu imagino que ela não tenha sido tão rápida, reta e tranquila. Quer dizer, você está primeiro estudando em Dourados, correto? Isso, e aí, Dourados. E aí eu fui para Campo Grande porque lá tinha pôquer e aí eu me transferi para Campo Grande, mas isso tem que ter uma conversa na faculdade, na família, em casa, que eu imagino que não foi, galera, eu vou para lá porque o curso de computação lá tem mais pôquer. Eu imagino que não deve ter sido isso que você falou com o reitor. Com certeza. Desculpa, eu acabei atropelando aqui e tudo. Sem problema nenhum, eu te volto tranquilo em casa. É que a gente vai lembrando umas histórias, vai pulando. O que acontecia é que, assim, eu morava... A minha cidade, Paranaíba, eu tô morando aqui hoje, é 600 quilômetros de Dourados e daqui pra Campo Grande é 400 e é seguido, assim, né? Dourados a Campo Grande é 200. O que acontecia é que eu não parava em Dourados. Eu não tava gostando muito da cidade. Ou eu vinha pra Paranaíba e era de ônibus, eu perdia, tipo, um dia, assim. Ou eu ia pra Campo Grande. Eu tava indo direto pra lá. Aí meio que tipo, meus pais já perceberam, né, que eu não parava de ir para Campo Grande. E meu pai direto estava indo para Campo Grande também a trabalho. E a gente sempre foi muito ligado, sabe? Muito unido. Meus pais já não estavam gostando muito de eu estar morando tão longe e tal. Já teve até uma briga também com o coordenador do meu curso, que fez com que eu tivesse um grande motivo, sabe? É um cara que me estressou muito e que foi perfeito o que aconteceu para mim mostrar para meus pais. O que aconteceu é o seguinte, ele era o coordenador do curso e tinha uma matéria lá que eu reprovei no primeiro ano. Aí no segundo ano ele ia ser o professor dessa matéria, eu cheguei nele e falei, reprovei por nota, não reprovei por falta, e lá tinha como conversar e tal. Eu peguei e falei para ele, eu preciso vir todas as aulas, preciso ter nota, como que é? Ele virou para mim e falou assim, você tem que ter nota, se você tiver nota, você passa. Aí eu fechei o ano com uma média tipo 8, 9, não lembro, e ele me reprovou. Eu cheguei nele e falei, você tá louco? que isso, não sei o que. Ele falou, não existe isso que você tá falando, eu nunca faria isso e tal. Aí no meu terceiro ano ele ia continuar sendo coordenador, cara, tava tipo assim, muito ruim assim, o relacionamento. Eu percebi que ele era um cara muito chato, sabe? O pessoal falava assim que ele é um cara que tipo, demorou muito para conseguir o que ele queria, que ele enchia mesmo o saco dos alunos. Eu já falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Eu já tava no terceiro ano lá, o pessoal que formava, assim, eu conhecia bastante a galera lá, e os caras formavam e a gente ia ver o que o cara tá fazendo, sabe? Eu não tava querendo o que eles estavam fazendo pra minha vida, assim, eu falei, eu quero fazer outra coisa, e eu já acreditava que era o poker. Mas, assim, eu considero que eu era um moleque vagabundo, assim, tipo, muito baladeiro, muito cachaceiro e pouco trabalhador estudioso, sabe? Então, eu poderia estar sendo levado pelo caminho mais fácil, porque naquela época eu não sabia o tanto que era difícil o poker, sabe? Eu ainda estava aprendendo as coisas. E nem era tão difícil o poker naquela época? Não, poker era muito fácil, porque, cara, eu já tava ganhando dinheiro, eu não conhecia muito a galera, mas a galera imprimia dinheiro. Então eu pensava, cara, é dinheiro fácil. Acho que muita gente entrou no poker com essa ilusão. Mas assim, eu tive muita sorte de ter me apaixonado pelo poker e ter me apaixonado por ser profissional, por ser estudioso do jogo. Então as coisas começaram a ganhar forma lá em Campo Grande já. Lá eu aprendi como eram as coisas. E tipo assim, aí meu pai não tava aceitando muito no começo, a minha mãe, cara, ela sempre me apoiou. A minha mãe é muito foda, assim, sabe? Ela fazia as coisas escondidas do meu pai, às vezes, assim. Às vezes eu quebrei muitas vezes na minha vida, assim, sabe?
igual eu te falei, eu ganhei esses $5, já investi em 2 telas, né? Teve um dia lá em Campo Grande que a gente tava jogando lá de sócios, os meninos lá e tal. Eu sei que nós tínhamos, tipo, $50 em 3, 4 caras. E, tipo, era pra depositar, era bem complicado, assim. Eu sei que os caras me deixaram com $10, assim, todo mundo foi dormir. Aparece no outro dia, eu nem tinha dormido. Os caras chegam lá, tipo, 9 horas da manhã na República, eu tô com $200. 3 dias depois eu tô com $500. No outro dia eu não tenho nada. Quem nunca, né? Era muito, muito louco. Aí, tipo, quando não tinha mais o que fazer, eu ligava pra minha mãe, compra uns dólares pra mim e tal. Cara, e foi muito massa, que na época minha mãe tinha um cartão do Carrefour, que dava pra depositar no PS. Cara, que sonho, quer dizer, esse cartão valia uma nota. Cara, eu sei que eu usei muito tempo esse cartão e tal, e minha mãe, tipo, era um segredo nosso e tal. Aí eu comecei a frequentar um clube lá em Campo Grande, jogar poker ao vivo, cash game e tal. E foi uma época, e, tipo assim, era muito fácil e tal. E era um lugar muito legal, me sentia bem no ambiente, assim, fiz muitos amigos lá. O dono investiu em mim, então era muito massa. Eu comecei a jogar o cash mais caro lá. E, cara, eu tava no céu, assim, sabe? Era tipo open bar de cerveja, de porção. Cara, lá pra mim foi a época mais massa, assim, também. Mais de zoeira, eu falo, assim, né? Eu saía de lá, ia pra uma balada e tal. E eu tava ganhando muito dinheiro que eu não conseguia nem gastar. Uhum. Muito dinheiro pra mim, assim, na época, né? Eu lembro que, tipo, eu tinha R$5.000 embaixo do colchão, assim. Eu não sabia o que fazer. Quando ia algum amigo meu me visitar, eu falava, vem cá, olha que massa. E aí foi um dia que meu pai foi pra Campo Grande e começou a me cobrar, sabe? Falou, filho, tal... Aí daí eu fui pra Campo Grande fazer engenharia civil. Uhum. Eu nem queria nada com engenharia civil, foi só queria mudar, sabe? Uhum. Pra jogar poker. Aí meu pai me cobrando da faculdade, pai, vou te falar a verdade, eu não tô indo, eu não quero e eu vou jogar poker. Uhum. Aí meu pai ficou meio assim e tal. Ele falou, mas você vai trabalhar, você vai estudar, funciona mesmo? Eu falo, funciona. Aí aconteceu dele falar assim, eu tô precisando de um dinheiro e tal, pá. Aí eu falei, pai, eu tenho um dinheiro pra te emprestar. Uhum. Cara, aquele dia eu acho que ele olhou pra mim e falou, cara, ele sentiu uma firmeza, assim, sabe? Uhum. Aí eu acho que ele já começou a ver com outros olhos daí, e eu comecei a fazer as coisas de verdade certo, assim, tipo, comecei a trabalhar, grindar mesmo. Depois disso eu joguei, acho que um ano e meio pro Yatago, né, que era meu amigo. Ele montou um time com Garla, aí eu joguei um ano e meio pra eles. Nesse período a gente ficou uns 3, 4 meses em Balneário Camboriú, assim, uns 6 caras jogando. Foi uma época de muita evolução pra mim. A gente, tipo, eu já tava tão mais profissional, assim, eu já tava tão mais preparado que, tipo assim, a gente nem saía sábado. A gente saía, tipo, terça, quarta e quinta, mas sábado não, porque domingo é o dia, né? Uhum. E eu aprendi muito, eu respirei poker. Pra mim foi uma das melhores viagens, uma das melhores experiências da minha vida. Eu evoluí muito. E de lá o time não tava... Era um time mais desorganizado, assim. Eles não queriam muito crescer e tal. Era mais um grupo de amigos e tal. Aí de lá eu fiquei um tempo jogando por conta. Eu acho que eu já tava fazendo as coisas certas, mas eu quebrei de novo. Uhum. Aí eu entrei pro Forbet. Eu joguei no Forbet Lite, do 2014 a 2015, eu acho. Deixa eu parar um pouquinho a história. Se você me permite, Lincoln, nós vamos parar um pouquinho a história, vamos voltar um pouquinho lá no clube, podemos? Claro. Então tá joia. Você falou o seguinte, cara, tava num momento que tava doidão, tava no agito, tava na bebedeira, na farra, sentava para jogar, o clube era open bar, me lembrou a minha terça-feira passada que eu sentei para jogar stakeado num jogo e era open bar, eu tomei 2 Coca-Cola e uma porção, custou R$200 cada item. De 600. Então tem disso, quer dizer, jogar para clube, que é uma coisa que eu fiz muito, quer dizer, ser formador de jogo, nem era o que eu fui fazer na terça-feira, o jogo já estava formado e tal, mas você está me contando que você fez isso e eu fiz isso, e normalmente é o seguinte, o dono do jogo coloca um jogador sentado lá para jogar para ele, porque o dono do jogo, via de regra, ele é
perdedor no jogo. Ele é irresponsável, ele tá defendido pelo rei, que ele fala, cara, se eu colocar um menino bom para jogar aqui, ele vai ser melhor do que eu, vai ser mais responsável do que eu, vai ganhar, eu vou ficar com um percentual, é melhor eu dar uma parte para ele do que eu perder sozinho. Correto? Era esse o acordo que você tinha? Exatamente isso. Na época, nesse clube que eu frequentava, eu não lembro exatamente, eu não tinha tanto vínculo com ele, assim, sabe? Tipo, eram 4 sócios e um deles era mais molecão, assim, tipo, um pouquinho mais velho que eu, mas ele sabia já que o poker, tipo, ele era mais visionário, assim, já viu o poker com outros olhos. Lá em Campo Grande, o pessoal via o poker, tipo, como um jogo de azar mesmo e tal. Era um ambiente mais antigo, assim, digamos. Mas ele sabia que a molecada que estava estudando que ia ganhar dinheiro. Seria mais ou menos isso. Assim, eu nem tinha tanto contato direto com esse cara, mas assim, fui intermediado, assim, certo? Ele falou assim pro cara, tô precisando de caras para ganhar dinheiro, sabe? Ele falou, ó, tem esse, tem aquele, sabe? E eu ia lá, jogava, eu nem jogava tanto tempo, assim, eu jogava tipo 2, 3 horas por dia só. Cara, meu objetivo, tipo assim, eu não sei se eu tava sendo muito... pensando muito pequeno ou não sei exatamente, assim, eu sempre queria sair pra beber, mas eu sei que o meu objetivo era fazer 1 buy-in, 2 buy-in e sair, tá ótimo, sabe? Não queria ficar matando ninguém e tal. Cara, eu não gostava muito, assim, do ambiente, de ver as pessoas perdendo, sabe? Eu cansei de ver algumas cenas meio chatas, assim, da galera perder muito. E isso, pra mim, bagunçava um pouco minha cabeça, sabe? Eu sentia que quando eu quisesse sentar mesmo, ganhar dinheiro, ser profissional e fazer minha carreira, eu tinha que ir pro online, sabe? Eu tinha essa sensação. Tinha que ir pro online ou tinha que ir pra torneio? Tinha que ir pro online. Não era por causa de cash, sabe? Era por causa do online mesmo, volumar e tal, porque todos os exemplos que eu tinha de pessoas que viviam do jogo era assim, sabe? No clube você tá jogando com dinheiro de um terceiro, quer dizer, a responsa já começa a bater, o peso da responsabilidade, eu não posso quebrar, eu tenho que ganhar, já começa a bater no clube ou começa aí na hora que você vai pro poker online? Eu joguei muito tempo assim mesmo, sob pressão de quebrar. Várias vezes eu fiz grinds assim, por responsabilidade minha mesmo, de não ter uma gestão boa. Até quando eu fiz algumas gestões boas, em 2013, 2014, 2015, assim, que foi uma época que eu ainda tava, a variância ainda me matava. Mesmo com umas gestões melhores, não 100% eu acho, mas com o pé no chão já, eu quebrei. Então eu sou muito acostumado a, tipo, por exemplo, ter $2.000 ali, e vou grindar, vou investir tipo, sei lá, $50 por dia. E eu tenho tantos dias de vida ali, várias vezes eu cheguei no último dia com $60. Hoje, ou eu hito ou eu quebro, já aconteceu várias vezes isso comigo, várias mesmo. E eu sempre quebrava. E eu tinha muita pressão de jogar com dinheiro dos outros, assim. Se eu não me engano, foi a primeira vez, assim, ou uma das primeiras, assim, que eu joguei com dinheiro de outras pessoas. Eu me senti muito mais pressionado, muito mesmo. Eu respeito muito a confiança, o dinheiro e tal. Eu, tipo, respeito menos o meu do que o dos outros. O ídolo Stetson, que é ídolo da velha guarda toda do poker, fala que o cara que nunca encostou a barriga no balcão para pedir crédito tá lembrado que esse cara não é jogador de poker. Você aprendeu, quer dizer, essa quebradeira ela serviu de aprendizado? Ou o clique é só o momento que você empresta pro seu pai e aquele momento quer dizer, qual o momento que a página vira? Que você fala, não, agora eu tenho que ter responsa, tenho que estar, ou é o momento que você vai pro Forbet, ou é o momento que você monta seu time, quer dizer, que hora que baixa o santo da responsabilidade no Lincoln? Cara, são vários momentos, eu não posso dividir em um só, porque eu acho assim, eu penso que o cara, para jogar poker, ele não tem que ser só bom tecnicamente, ele não tem que ser só bom de gestão, de dinheiro, de emoção, que seja. São vários pilares que ele tem que ter pelo menos uma média ali, sabe? Pelo menos assim, não pode ter um muito abaixo, assim. Ele tem que ter 5 ali, 6 no mínimo. E ser muito bom em pelo menos 2, 3. Então, eu acho que eu sempre fui muito ruim de gestão de banca. Eu tinha muito problema com tilt. Eu ainda tenho. Às vezes a gente pensa assim, não tilto nunca mais.
aí acontece coisas que você nunca tinha acontecido, ou numa intensidade muito maior. Então, eu acho que teve uma época que eu me cobrava muito por resultados ou por constâncias, que eu acho que tecnicamente eu já merecia, mas na época eu pensava que eu runava mal. Hoje eu vejo que eu runei muito bem de não ter deslanchado de uma vez, assim, sabe? Tipo, teve muitas chances de eu ter big hits. Eu acho que quase tudo que eu falo disso era big hits. Eu tive muitas chances de ter big hits antes de 2015, 2014, assim, que eu acho que eu já era profissional nessa época. E eu acho que eu ia pegar o dinheiro e ia fazer merda, entendeu? 2014, na primeira etapa que eu joguei do BSOP, eu ainda não estava pronto. Mas a primeira etapa que eu joguei do BSOP, eu fiquei em segundo no ranking. E poucos pontos atrás do Garrido, que foi o campeão daquela época. Uhum. E foi muito legal, porque, tipo assim, eu fiz, eu acho que 3 ou 4 meses finais, e foi, tipo assim, do High Roller, do Six Max e do Omaha, sabe? Uhum. Tipo, eu não estudo Omaha, mas eu gostava de jogar, e, tipo, e não tinha BR pra jogar o High Roller, eu joguei mega pressionado, vendi um pedaço e tal. E o legal desse ano foi o seguinte, eu fiz mesa final com o Saulo, do Six Max. Uhum. A gente... Cara, um negócio que eu pulei também que foi muito legal quando eu conheci ele, eu conheci ele quando eu mudei pra Campo Grande, nesse clube, que eu fui lá jogar. Cara, um pessoal me chamou, eu tava numa formatura de um amigo meu, 2 caras chegaram em mim e falaram: a gente joga poker, falaram que você joga poker, vamos lá num clube e tal, tá tendo um ranking de torneios, amanhã é o último dia, eu tô em segundo. Uhum. E o Saulo tava em primeiro, e eu não conhecia o Saulo. Eu chego pra jogar esse torneio com esses caras, chego no torneio, eu tô de camiseta verde e branca do Palmeiras Listrado, o Saulo tá com a mesma camiseta, uhum. A gente se tromba assim, já brinca, né, tal, pá. Aí a gente chega na mesa final do torneio, e ele precisava ficar tipo em quarto ou quinto, assim, tinha umas 7 pessoas, e eu tava em primeiro, ele em terceiro, quarto de ficha, assim. Ele tem rei, eu tenho dama, a gente se envolve em all-in, bate uma dama no river. Eu elimino ele sai embora puto. O cara que eu tinha conhecido faz heads up comigo, a gente faz deal. O cara crava o rank e o Saulo se fode. Cara, que delícia que deve ser você jogar isso na cara dele hoje em dia. Não, cara, mas só que é uma história muito, muito, muito tensa, assim, de várias coisas. Aí mais pra frente, depois a gente fica amigo desses caras, depois fica amigo do Saulo também. Esses caras, acontece um negócio bizarro, que a gente vai jogar um SOP swapando porcentagens de torneio e tal. Acontece que esse cara faz FT no Millions, fica em quarto ou quinto, não sei, arruma tipo, sei lá, 250 mil, e eu tenho 30 pursa ali, e o cara some e foda-se, não me paga. Aí, tipo, uma história muito triste assim e tal. E aí o Saulo depois começou a frequentar a minha república e tal. O Saulo trabalhava, não tinha muito tempo pra jogar poker. Ele chegava lá, via eu jogando, falava: caralho, velho, isso é bom e tal. E já começou a tipo, falar assim: você joga quanto? Eu jogo até tal torneio. Assim, não, então eu vou depositar tanto aqui, você vai jogar mais caro e eu quero não sei quantos por cento e tal. A gente já tinha um começo ali de uma sociedade, sabe? E em 2014 a gente não é sócio, não tá muito amigo, mas a gente já tá ali trocando 10% dos torneios e tal. Começando já. Perfeito, cara, vou voltar e evidentemente, como quando a história ela é contada, as dúvidas vão ficando pelo caminho, eu vou anotando aqui para eu poder ir te perguntando. Eu tenho o dom de pular, né? Não tem problema nenhum, tranquilo. Aliás, eu estou aqui para representar o ouvinte em qualquer dúvida que possa aparecer no meio do caminho, então não preocupa com isso. Vamos lá, cara. Primeiro, você falou que você ficou em segundo no BSOP em 2014. Você ficou em segundo na reta do BSOP ou você ficou em segundo numa etapa do BSOP? Não, eu fiquei em segundo na primeira etapa, que foi a de São Paulo. Ah, tá. Quer dizer, você abre o ano em segundo colocado no ranking de 2014. Isso. E aí, deu o brilho no olho do vou julgar o troço todo ou não tinha bankroll, não tinha nem jeito de abraçar a reta inteira? Cara, é engraçado, é triste, é legal, porque como eu te falei, tá, a gente tava conversando antes, eu acho que eu não tinha cabeça para disputar
E se eu ganhasse, eu acho que eu não ia fazer o bom uso disso, como o Garrido fez, como o Saulo fez, como todo mundo que foi campeão fez, entendeu? Eu acho que eu não, assim, eu não merecia, eu acho, ganhar naquela época, e eu quero um dia ganhar coisas grandes, assim, pra, tipo, eu acho que o cara que ganha um negócio foda, eu acho que ele tem que ser foda, sabe? Não pode ser babaca, fazer coisas que não são legais, assim. Eu acho que ele tem que retribuir alguma coisa pra comunidade, assim. Você acha essa função? Porque, na verdade, a gente tem essa discussão 1 milhão de vezes a respeito do Hossein e o Sam, que acabou de ganhar o main event da WSOP. Quer dizer, eu consigo enxergar a visão do cara o seguinte: o campeão do main event, ele é o representante de todos nós. Na hora que ele levanta o bracelete, na hora que ele mete o bracelete no braço, ele é o representante de todos nós. No Brasil, nós só tivemos bons representantes. Todo mundo que foi campeão brasileiro, que foi campeão dos eventos gigantes, foram boas pessoas pro pôquer. Mas eu entendo também o lado de um cara que vira e fala o seguinte: peraí, o cara chegou lá, deu buy-in, entrou, ganhou o dinheiro. Se ele quiser embicar isso e não dar uma entrevista, vai deixar a mídia indignada, vai deixar o PokerCast puto, o Calil vai queimar, o Grilo vai ficar louco, o Alan vai ficar maluco, mas teoricamente é direito do cara. Vamos falar um pouquinho a respeito da sua visão dessa responsabilidade do Saulo como campeão brasileiro de pôquer? Então, eu entendo que existem jogadores amadores, existem jogadores que estão ali simplesmente para se divertir e não tem noção dessa importância, sabe? Tanto é que, assim, existem muitos regulares, principalmente de online, assim, que jogam para time, que, assim, eu acho que eles não têm uma inteligência emocional ou não sabem se comportar numa mesa, assim, sabe? Uhum. Eu acho que isso deveria ser ensinado em todos os times, deveria ser mais compartilhado e tal, porque, assim, eu acho que o amador tá lá para se divertir. Se ele quiser fazer algumas coisas que, por exemplo, o profissional não gosta, eu acho que ele tá no direito dele. Eu acho que se um amador ganhar, por exemplo, vamos pensar num cara assim que só zoa, assim, sabe? Tipo, um cara que não tá nem aí, sei lá, o cara da comédia, um ator, um cara milionário, não sei, ganha um torneio desse e quer dar uma entrevista zoando, quer fazer alguma coisa, eu acho que a gente, igual você falou, vocês vão ficar putos, assim, né? O grilo vai ficar bem grilado. Mas eu acho que o cara tá no direito dele, sabe? E eu acho que a gente dá muita ênfase pro campeão. Talvez, se acontecer uma coisa dessa, talvez o cara que ficou em segundo ou terceiro poderia exercer um trabalho melhor para a comunidade, mas ele não foi campeão. Talvez, eu acho que dá para abrir a porta para ele. Eu acho que esse negócio de ser campeão e ser vice, sabe? Eu acho que a galera zoa demais isso, dá importância de menos para os segundos, para os terceiros colocados. E eu acho assim, o profissional tem, na minha opinião, essa obrigação. E amadores, assim, que são, tipo, empresários, que são pessoas muito mais bem-sucedidas que os jogadores, na maioria das vezes muito mais inteligente, tem uma noção muito maior das coisas. Eu acho que eles podem também querer ou não. Às vezes eles não querem estar na mídia, né? Uhum, às vezes o pessoal não entende. Tipo, cara, por exemplo, eu sou assim, há 4, 5 anos atrás, se eu entrava, tipo, num táxi e falava que eu era jogador de pôquer e o cara virasse pra mim e falava assim, é azar, é jogo de azar, como é que é? Eu dava risada. Uhum. Hoje eu explico, sabe? Eu fui pulando essas etapas, eu fui entendendo isso, sabe? Eu penso dessa maneira, eu não sei se eu fui bem claro, se eu respondi. Uhum. Beleza. Perfeitamente. Outra coisa que você falou é o seguinte, você falou a respeito de o pôquer são 5 pilares. E o cara tem que ser muito bom em pelo menos 2 pilares. Você falou em gestão de banca, falou em tilt. Quais, você falou, são aproximadamente 5 pilares. Se você pudesse falar o seguinte, quais são as pernas dessa cadeira que fazem um jogador de pôquer, o que são os aspectos que você acha que são importantes para que um jogador seja um jogador vencedor, um jogador de longo prazo? Então, eu já estudei sobre pilares, já estudei sobre algumas coisas, eu gosto de escrever muito sobre isso, tenho muito material escrito, mas muito pouco publicado, eu compartilho muitos pensamentos com o pessoal do time, e assim, 5 foi um número que eu chutei ali na hora, mas eu já devo ter lido várias coisas sobre isso. Eu acho assim, a pressão que o cara tem financeira ou não. Uhum.
Eu já vi muito exemplo assim, de pessoas que não são tão boas tecnicamente, mas têm dinheiro. O dinheiro não pressiona elas ser mais vencedoras do que, tipo, gurizão de 20 anos, 22 anos, que é muito foda no poker, mas que o dinheiro pressiona muito ele. Então eu acho que dinheiro é um negócio que tem que respeitar muito, tem que estudar, tem que achar alguma maneira de quebrar essas barreiras, sabe? Eu sou o cara que percebi que pulo muito, tô falando disso, lembrei de algumas coisas que eu deixei para trás e quero dar um exemplo agora. O Sunday Million que eu ganhei foi uma semana antes ou 2, eu não me lembro, teve o Sunday Million de aniversário. Era um torneio que pagava $1 milhão, assim, sabe? Tipo, cara, $1 milhão. E eu fiz reta dele. O GM Walter ganhou uma semana. Que homem, né? Que homem, tá louco. E eu fiz reta, eu caí coisa de 70, 80, assim. Não lembro exatamente. Mas eu tava jogando bem, tava fácil até a reta. Eu não quero que esse fácil fique tipo, nossa, que cara arrogante, sabe? Não, mas assim... De forma alguma, claro que não. Isso é o sentimento seu, tá tranquilo. Tanto é que eu jogo torneios diariamente que paga $10 mil, que são as mesas finais mais difíceis da minha vida, sabe? Então, tipo, comparando com as mesas finais, com as retas que eu fiz, não é que, nossa, é fácil, meu Deus, já ganhei vários desses, sabe? Mas, assim, relativamente fácil. Tipo, eu lembro que teve um break, assim, que eu dei um find, assim, no field, assim, dei uma olhada, assim, e tal. Falei, cara, tem 6 regs foda pra caralho e uns 15 regs. E, cara, eu não sei por que, como, o cara mais foda pra mim era o Giraffe Ganger. Eu falei, cara, esse cara é o melhor e tal, eu espero que a gente não caia na mesma mesa tão cedo e tal. Eu olhei para $1 milhão, ao invés de pensar assim, esse torneio é meu, vou cravar, eu travei. O dinheiro acabou comigo ali, sabe? E eu sei que passou 10 minutos, o Giraffe Ganger caiu na minha mesa, passou 15 minutos, ele me eliminou. Eu não sei, cara, o que eu fiz, mas eu nunca mais quero fazer isso. E foi uma época assim que eu falei, cara, eu tiltei, eu não sei, cara, eu vou estudar isso... Vou estudar sobre quebrar barreiras, psicologia, não sei. Eu vou melhorar nisso. E aí eu cravei o Sunday Million, tipo, na outra semana ou 2 semanas depois. Pagou um pouco menos, mas foi o maior prêmio da minha vida, assim. Foi o torneio que mudou de verdade, assim, minha carreira. Foi para outro nível as coisas, sabe? Fez com que eu acreditasse mais em mim. Fez com que eu pudesse sair para jogo, sabe? Bacana demais. Vamos interromper ainda na questão dos pilares. Você está falando dessa questão de pressão de grana e uma coisa que eu percebi no começo da carreira no poker, quer dizer, eu tive a honra de poder fazer a segunda entrevista com o Caio Pimenta no ano que ele foi o segundo jogador do ano, na época pela revista Card Player. No segundo ano consecutivo que ele foi campeão, eu fui convidado pelo Bruno, que era da revista, para fazer a entrevista de campeão com o Caio, o que é uma puta honra, porque o Caio é, na minha humilde opinião, o maior talento cru que eu vi no jogo. E quando a gente fala de talento para o jogo, e que a gente fala de pilares do jogo, eu acho que a característica bizarra que o Caio tinha, além de todo mundo, era a característica de estar pouco se fudendo solenemente pro dinheiro que estava ali na frente dele. Aquilo era ficha de plástico e aquilo era, assim... Ele ignorava, assim... A melhor definição em português é, de fato, estar pouco se fudendo. Não tem sem palavrão explicar aquilo. E aí, alguns outros grandes talentos que eu vi no jogo tinham isso. Quer dizer, o Urubu tinha isso. Ele tinha o negócio do flip, tinha adrenalina, tem o olho do jogo... Mas, de fato, ele não tá nem aí pro dinheiro. E tem uma frase que não sei se é do Jack Binion, que é autor de grandes frases, talvez não seja dele, posso estar atribuindo errado, que é o seguinte, o cara que inventou o baralho é inteligente demais, mas o cara que inventou as fichas, esse é um gênio. Porque a ficha tira a sensação de que aquilo é dinheiro. Eu queria que você desenvolvesse um pouco a respeito desse raciocínio seu, porque você tocou num ponto que é muito raro falar e que, na hora que... E que é uma conversa que eu tenho com muita frequência com o Lanza,
fora do ar, que eu discuto com ele o seguinte, cara, é impressionante que quando a gente está tranquilo, a gente senta no cash, rasga o jogo e arruma uma nota. E quando você está apertado, quando você está sentado precisando da grana, a impressão que tem é que a carta não bate, mas não é isso. Evidentemente não é a superstição, você está apertado, então sua carta não vai bater. Não é. Claro que aquilo ali é o seguinte, estou jogando bem, estou jogando mal, o dinheiro importa, o dinheiro não importa. Você pode desenvolver um pouquinho disso para mim, Lincoln? Com certeza. Cara, fiquei pensando, são coisas que eu penso muito. Eu gosto muito de pensar no jogo, sabe? Eu não sou o cara mais estudioso do mundo. Eu venho estudando cada vez mais e tal, mas eu gosto de pensar no jogo, sabe? Eu sei que é muito complexo e tal. Uma vez eu ouvi uma frase muito legal do Humberto Gessinger, que ele falou assim, se uma banda nova tem que ensaiar 4 horas por dia, 2 horas tocando e 2 horas conversando. Eu gosto demais, tipo, de beber cerveja e conversar de poker, sabe? Não só análise técnica, tipo, tudo. Então, o que me veio na cabeça na hora que você estava contando do Caio Pimenta é que eu não conheci ele, não joguei pouco com ele, e vi vídeos, vi histórias e tal, e realmente parecia ser um cara que era desapegado totalmente pro dinheiro. Eu acho que, cara, o jogador de pôquer, na hora que senta para jogar, ele tem que ser o Caio Pimenta. Tipo, eu não tenho medo de ninguém, pode vir quem for, eu vou jogar o jogo. Só que talvez na filosofia de vida do cara esse desapego deveria morrer ali, entendeu? Uhum. Tipo, talvez ser desapegado na vida pode não ser tão legal, sabe? Eu já ouvi várias frases assim, tipo, o dinheiro não aceita desaforo, não sei o quê. Eu acho que é isso, sabe? Dentro de campo você não tá nem aí pra dinheiro, e fora de campo você tem que cuidar muito bem desse dinheiro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, se você vai continuar ganhando, se isso vai... Tipo, se você vai continuar fazendo isso e tal. Eu acho que fora do poker a gente tem que respeitar muito o dinheiro, e eu acho que pro jogador de poker é muito difícil respeitar o dinheiro. Porque, sem querer, você fala assim, porra, velho, isso aqui é um buy-in de um torneio. Tipo, por que não, sabe? E é muito difícil isso. Eu acho que a nossa cabeça fica nos números lá em cima. E se você for pensar, você pode jogar o mais caro que for, pode investir o mais dinheiro que for. No final das contas, o lucro em relação ao investimento é pequeno. Se você pensar em lucro e tal, você vê que não é tão alto assim, sabe? Então a gente tem que desacelerar e ser meio... ser mais inteligente com isso, respeitar mesmo, sabe? Eu acho que falta muito isso para a maioria dos jogadores, e eu falo por mim, sabe? Mas de fato é difícil, né? Porque o dinheiro do poker, ele parece play money. Quer dizer, você vai acompanhar o torneio, o Campeonato Mato Grossense, você tá vendo o cara dar 7 tiros de R$300 ali, sendo que R$300 uma parte muito grande do salário mínimo. É difícil, né? Quer dizer, você é dono de time, você tem que pegar um menino que chega para você virgem da vida, né, que não aprendeu a viver ainda, e virar pro menino e falar o seguinte, olha, você tá dando um buy-in de 300, mas 300 compra cestas básicas com esse dinheiro. E como é que faz para ensinar para um menino do Sults que o dinheiro que ele está jogando ali não se ele aplicar para a vida dele, é dinheiro demais, e ao mesmo tempo faz ele não sentir a pressão dele estar com esse dinheiro enfiado no jogo? Cara, é muito interessante essa pergunta, porque, tipo, igual você falou, né? Você tem que, tipo, quando vai dar buy-in, é muito, quando vai jogar, é pouco. Tipo, é muito complicado isso. Cara, eu acho que a maioria das pessoas tem que aprender errando mesmo, tem que ganhar com a experiência, igual você falou, o cara chega virgem da vida. E talvez esse cara veio de um berço de ouro, sabe? Talvez esse cara é mimado. Cara, esses caras têm muita dificuldade em aprender, é muito difícil, assim. Cara, eu tive muita sorte com isso, mesmo, tipo, eu até hoje tendo alguns probleminhas ali, até, sei lá, um tempo atrás eu tinha problemas com isso, mas eu tive muita sorte que, tipo assim, eu sempre fui classe média, sempre tive amigos que tinham menos dinheiro, sempre tive amigos que tinham mais dinheiro. Tipo, eu tive uma das coisas mais legais na minha vida, que foi a oportunidade de fazer faculdade pública. Eu acho que isso é muito bom pra vida, sabe? Eu nunca formei em nada, fiz
4 cursos e não consegui arrumar diploma, mas arrumei muitas amizades e muita experiência. E no poker eu já fiz muita coisa errada com dinheiro, já tipo cravei torneio e gastei, sei lá, metade na balada. Isso é muito prejudicial, assim, sabe? E você só vai aprender na hora que fizer falta. Então é muito difícil. Eu acho que assim, você pode falar o que quiser, mas o cara vai ter que ter um pouco de experiência dele, vai ter que se fuder um pouco para aprender. Mas assim, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente tem a experiência, a gente sabe, tem vários casos. Tipo, aconteceu comigo, aconteceu com o jogador mais antigo que a gente tem e vai acontecer com o próximo. A gente sabe. O que a gente tem que fazer é não falar, tipo, não faz isso, faz aquilo. É, tipo, plantar a ideia na cabeça dele para ele achar que ele que descobriu, para ele ter mais certeza disso e talvez gastar menos tempo que a gente. Bacana demais. Bacana demais. Só atribuindo a frase a quem a falou, aquela frase de quem inventou o poker, na verdade, ele fala é foda, mas quem inventou as fichas é um gênio, foi o Big Julie. Então, eu consultei aqui só para poder fazer a atribuição certa. É isso aí, professor Marcelo Lanza Maia. Metade das histórias de Lincoln Freitas estão contadas e lá vem segunda metade, então na terça-feira que vem, semana que vem. Então vamos direto para as nossas redes sociais, senhor. Já falando de cara que nós temos ouvinte que será papai. Exato, cara. Você acredita que Jefferson Cussolin vai ser pai? E eu dei uma ótima dica pra ele, cara. Ele me contou que ia ser pai e que tá uma discussão enorme lá na casa dele a respeito de que clube que a criança vai torcer, cara. O Jefferson é corintiano e a esposa é palmeirense. E ele veio me contar e já falar o seguinte, que palmeirense ele não quer... Ah, não, perdão, o Jefferson é santista, velho. Acho que eu acabei de ofender o parceiro pro resto da vida, hein, chamando ele de corintiano. Mas, enfim, por favor, né, Vini, deixe isso aí pra queimar o parceiro. Porque se a gente pode queimar o ouvinte, por que não queimar? Mas a namorada falou que o filho vai ser palmeirense. Eu dei a ótima ideia pra ele, que foi o seguinte. Eu ouvi falar certa feita de um casal que a mãe queria que o filho fosse atleticano e o pai cruzeirense, ou o inverso, e o pai falou o seguinte, olha... Um escolhe o nome e o outro escolhe o time. E a mãe topou e o cara inventou um nome, cara, que nem existe, e sustentou o nome horrível que ele ia dar pra criança até os 45 minutos, até o River ali, quando a mãe virou e falou assim, não, então pelo amor de Deus, bota o nome dele de João e pode escolher a porra do time dessa criança. Então tá dada a ideia pro amigo Jefferson para ele poder escolher e botar o time dele no caminho do Santos, que está bem encaminhado para ser campeão brasileiro. A gente incentiva, como sempre, os nossos ouvintes a mandar áudio, Lanza. E tem criança ouvindo o PokerCast, como nos disse Charles Souza, lá de Santo André, São Paulo. Ouve aí. Ô Maninho, aproveitando já que tá falando com você aqui, queria te falar uma coisa que é engraçado que acontece, velho. Direto, né? Eu tô ouvindo os episódios, chego em casa e fica aberto aqui. Eu uso pelo Google Podcasts, né? E fica aqui aberto ainda nas notificações do computador ou do meu celular. Aí eu sempre dou meu celular pro meu filho brincar, fazer um joguinho, né? Ficar nos joguinhos dele lá. Aí o que acontece? Ele já sabe abrir a parte, puxar a parte de cima do celular. E aí tem lá o PokerCast, ele dá play, aí fica ouvindo vocês baixinho, porque eu tô sempre ouvindo no fone, né? Aí ele põe na orelha, ele tem 3 anos. Aí ele fica fingindo que tá conversando com vocês, cara. Ele dá risada, fala, né, tudo bem? Dá risada. Cara, é muito engraçado. Qualquer hora eu vou gravar isso aí, pra mandar pra vocês. Sensacional, obrigado, Charles. Cara, que mesmo ouvindo sem querer, essa criança seja bem influenciada pelo PokerCast para jogar muito poker na vida dela. A gente manda aquele abraço a Celso Fernandes, né, o Mantos Black Moon, que nos instagramou como faz todas as semanas, né, Lanzinha? Exatamente. Inacreditável como que eu vou falar? Regularidade? Regularidade, exatamente. Que homem. Sem variância. Exatamente, sem variância. E aí, por conta disso, toda hora tem o nome citado, a conta vive reguladinha, né? Claro. O Guilherme Grisa, lá de Blumenau,
Falou que aceitou as desculpas por a gente não tê-lo citado antes, porque ele mandou o print lá dele arrumando uma nota ali num site que me parece o PariPoker, não sei se é. Mas que homem, muito bem puxado. Depois da citação, cravou 2 torneios e ganhou mais de $1.000. E, velho, eu tive uma conversa que foi simplesmente surreal, cara. O Alan, do Super Poker, nosso queridíssimo Alan, que ajuda pra caramba, tanto fazendo aquelas matérias maravilhosas, como quando a gente tá na live, ele já entra ao vivo, já nos corrige, ajuda, agrega informação pra caramba, falou o seguinte: Calil, eu ouvi o último PokerCast, foi muito bom, mas eu queria fazer um comentário a respeito dos 4 níveis de pessoas que assistem poker que você falou. Os 4 níveis, lembrando pra quem não ouviu o programa passado, foi a galera que assiste poker transmitido, ao vivo, com cartas reveladas. Aí tem a galera que assiste o poker ao vivo, sem cartas reveladas. Aí tem a galera que assiste poker online com cartas reveladas. Aí tem a galera que assiste poker online sem cartas reveladas na transmissão da Lali Tournier, que inclusive já aceitou o convite do PokerCast e em breve vai ser entrevistada por mim. Aí ele virou e falou o seguinte: cara, eu entendi que tem 4 níveis, mas ainda tem o 5º nível, que sou eu, que assisto poker online sem carta revelada e sem transmissão nenhuma. Ele abre o PokerStars durante as séries e vai assistir a mesa final sem carta revelada e sem informação nenhuma. Eu falei, velho, pelo amor de Deus, me fala que não é você, que você não consegue fazer isso. Ele falou, que isso, velho, eu faço isso direto, isso acontece direto. Então eu queria dar parabéns a Alan, né, velho? O cara merece tudo de bom que acontecer na vida dele. Um cara que abre uma mesa do PokerStars pra assistir uma mesa final sem carta revelada e sem nada, né, velho? Que homem. Que fenômeno, hein? Cara, que fenômeno. Inacreditável, inacreditável, que homem. E aí, velho, aí o Super Poker meteu uma notícia no ar do Live at the Bike, que são transmissões ao vivo, inclusive boas transmissões que são feitas pelo YouTube. Aí, velho, me pegou naquele ponto que eu tinha tomado 2 vodquinhas, sabe? Aí eu olhei e falei, bicho, isso tá com cheiro de ser o Alan, velho. Aí chamei ele, falei, ô Alan, deixa eu te falar, cara, o demente que assiste Live at the Bike é o senhor, né? Eu achei que, aí eu falando com ele, eu achei que eu era o pior caso do Brasil, mas você é muito pior do que eu. O senhor merece uma camisa de força. Ele virou e falou, pois é, velho, mas deixa eu te falar, quem me apresentou essa parada foi o Grilo. Então, tanto eu quanto o Grilo, velho, somos piores do que você, a gente assiste a tudo. Então eu queria desejar, em nome meu, em nome seu, em nome de todos os ouvintes do PokerCast, parabéns a esses 2 profissionais gigantes maravilhosos e desejar que eles não precisem de camisa de força por assistir simplesmente tudo que é feito no poker do mundo, por isso que eles são os grandes profissionais que eles são. Aperta o jogo, hein? Tá louco, que homens. É um patamar diferente né, vamos falar assim, é um patamar um pouco diferente bicho, a puta de um lock do caralho, né? A definição internacional do que homem, né, velho? Tá louco, cara. Bora finalizar. Bora, jogo que segue. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, agenda diária e onde jogar. Na aba de vídeos e no Super Poker no YouTube você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas. Na revista flop.com.br você tem a maior revista de poker do Brasil há mais de uma década, contando as grandes histórias de poker. Assine já. No mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. Lanzinha, dica cultural. Vou começar por um livro fantástico, Marcelo Lanza. A dica da nossa querida Fabielle. Fabielle é aquela ouvinte que só entra no programa para ouvir a dica cultural. Ela me contou que ela ouve mais, hein? Que o comecinho do programa ela já tá ouvindo. Daqui a pouco ela tá igual o Rit Gomes, ouvindo do primeiro ao último minuto. Daqui a pouco ela tá fisgada no golpe. Exatamente. Ouvindo entrevistas e tudo mais. Logo tá julgando se tudo der certo. Ela que tem uma memória fantástica que seria muito útil pro poker dela, caso ela viesse a jogar. Ela me deu a dica de um autor, que foi o Juan Pablo Villalobos, um autor mexicano, e eu escolhi o livro que ele escreveu, e aí preciso admitir o seguinte, na hora de escolher o livro, eu fui lá no número de páginas e escolhi o menor livro que ele escreveu da trilogia, já que ela não tem uma ordem específica, para que eu pudesse ler mais rápido e ver se eu gostei ou não do autor. Eu escolhi o livro Festa no Covil, é fantástico, sensacional, muito bom o livro, então muito obrigado, Fabi, pela dica, e essa é a minha dica cultural da semana. Sensacional. A minha dica cultural da semana é viagem.
pegue um avião, vá para Balneário Camboriú, porque aqui é muito lindo. Sensacional. Certamente o BSOP passará por lá logo. Eu não tive tempo ainda de fazer quase nada. BSOP que tá marcado para Gramado também, que é outro lugar incrível. Maravilhoso, né, velho? O problema é que continuam com o negócio de lugar frio. Mas tudo bem. Que é isso, velho? Fria atração turística, cara. O Colorado, estação de esqui, né? No mundo inteiro, no Chile e tal. Nós somos mineiros. Mineirinho tá acostumado com a temperatura amena. Mais tranquilo. Aguardando o BSOP, governador Valadares, ou Cuiabá. Não, essa semana, infelizmente, não deu tempo de eu fazer absolutamente nada, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Lembrando que o nosso patrocinador Fichasnet trocou o telefone. Acompanhe aí na descrição do nosso programa, nos indique, nos dê 5 estrelas, mande para seus amigos. A edição, como sempre, é do espetacular Vini Oliver. Até semana que vem, com Lanza em Belo Horizonte. Ai, será? Que homem, que vida de novela. E com essa vida de novela encerramos o nosso programa. Valeu. Um abraço a todos e até a próxima semana. Vamos fazer aquela gravação assim com... Nossa, muito ruim. Peraí, vamos repetir esse começo todo? O profissional perdão.